Olá! Hoje estamos recebendo no programa Qual é Meu Direito a senhora Rose, empresária, que vai nos contar um pouco da sua história com a situação específica da cirurgia bariátrica. Estamos recebendo também o Dr. Bruno, psiquiatra, psicoterapeuta. Desde já quero agradecer imensamente a presença, a disponibilidade do tempo de vocês. Pois não, doutora, é um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço, Samanta, o convite. Um prazer enorme estar aqui com você também. Que ótimo! E hoje nós vamos abordar esse tema sensacional e de extrema relevância e importância, que é o contexto dos desafios enfrentados para o paciente pós-bariátrica, o paciente que passa por um emagrecimento severo para buscar uma saúde plena e que, por sua vez, encontra muitos desafios legais e psicológicos. Eu acho que a gente falar de obesidade é um tema extremamente relevante, importante, né? Primeiro porque se a gente chegar num serviço de saúde hoje, se a gente chegar, por exemplo, numa unidade básica de saúde hoje, 60% a 70% das pessoas que estão lá estão por complicação de algum estilo de vida, entre eles a obesidade. Então a gente vai ver complicações de hipertensão, complicações de diabetes e, não raramente, complicação de obesidade. Então, acho que é um tema extremamente relevante para a gente discutir aqui hoje, né? E, além disso, a obesidade, ela está associada com aspectos emocionais, na imensa maioria dos casos. Até 1950, mais ou menos, a gente falava aí, basicamente, a gente tratava a obesidade de um ponto de vista médico, clínico, associado com o metabolismo. Olha, a pessoa tem um problema endocrinológico, a pessoa tem um outro problema de saúde que está produzindo essa obesidade. Mas cada vez mais a gente sabe que os aspectos emocionais são extremamente relevantes quando o assunto é obesidade. E sim, a gente tem que lutar contra a obesidade. A luta não é contra o obeso. A gente deve respeitar as pessoas obesas, condenar a todo custo essa questão de gordofobia, como eles falam aí, né? Mas a gente também não pode romantizar a obesidade, porque a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso está associado com uma série de sintomas, uma série de doenças clínicas, físicas e também doenças mentais. Exatamente. A busca por esse emagrecimento, na verdade, pode ter uma base específica emocional. E as pessoas realmente não declaram ou reconhecem isso com tanta facilidade. E nesse aspecto, doutor, é muito importante ser levado em conta que 1 a cada 4 pessoas é considerada obesa. E, sem dúvida, ultrapassa o contexto da estética. A gente tem aí várias doenças advindas dessa situação de obesidade, o câncer, diabetes, e fora esse contexto aí emocional que causa um transtorno absurdo de saúde também mental dessas pessoas. A senhora Rose passou por um procedimento bem rigoroso para chegar ao peso ideal. Sim, eu sou uma bariátrica, né? E quando eu quis continuar com o meu tratamento, que é fazer as cirurgias reparadoras, simplesmente eu fui negada pelo meu plano. Então, o que acontece? Hoje, as cirurgias reparadoras, ela não é estética, ela simplesmente não, é uma continuação do tratamento da bariátrica. Por quê? Você perde o quê? 60 quilos no mínimo numa cirurgia. Então, você fica com excesso de pele, é normal isso. O que acontece? Você fica inteiramente inibida com determinadas roupas que você vai usar, com a estética, porque você tem aquele emagrecimento. Você já passa por uma cirurgia que é drástica, mas você tem que fazer, que é até mesmo por causa de saúde. Mas o quê? Comer é uma delícia. Comer é tudo de bom. E você fica restrita a isso tudo. Né? Você fica restrita a várias coisas. Você não pode ir mais numa churrascaria. Você vai, mas você não tem aquela satisfação. Você vai numa festa de criança, comer aqueles docinhos todos, você fica totalmente limitada. Né? Mas isso tudo faz parte que a gente tem essa consciência que você precisa de fazer esse tipo de cirurgia devido à sua própria saúde. Exatamente.
a dor, a dificuldade desses pacientes que me procuram, que buscam uma resposta através da justiça para continuar o tratamento, é algo muito pesado, é algo muito grave, porque ela já está passando por um momento de dificuldade, ela já está passando por um momento de transtorno interno, porque é uma transformação. Você passou por um momento de emagrecimento ali que é pesado, como bem a senhora Rosilei falou, é muito satisfatório, está ligado ao prazer, ao humor, você poder se alimentar com o que você quer, da forma que você bem entende. Então, você já está passando por um tratamento pesado de dificuldade e se depara com um plano de saúde que você paga caro, que você contrata e quando você precisa de utilizar, você tem uma negativa para continuidade do seu tratamento. Então, você se vê completamente impedida de dar sequência. E aí é que vem esse impacto emocional, né, doutor? Sim, na verdade, a própria obesidade em si, como eu falei anteriormente, ela já está associada, muitas vezes, tá, com o que a gente chama de desregulação emocional. E muitos pacientes obesos, eles encontram na comida uma forma de regular suas emoções. Então, a pessoa está ali com algum desconforto emocional, normalmente ansiedade, mas uma ansiedade, uma raiva, alguma coisa nesse sentido, e ela usa o alimento para regular essas emoções. Então, normalmente, quando a gente analisa de perto... Principalmente o chocolate, doutor? Sim, chocolate Principalmente. Açúcar, de um modo geral. O açúcar! Né? Gente, o chocolate é bom demais, né? Para poder resolver a ansiedade, vamos no chocolate. Exatamente. E aí já tem esse mecanismo, né? Eu tenho uma ansiedade, eu tenho um desconforto emocional, eu busco a comida, isso alivia temporariamente esse desconforto emocional, e aí o processo vai se repetindo. Muitas vezes depois eu sinto culpa porque me alimentei demais. Às vezes a própria questão da pessoa ficar com aquele sentimento de barriga, que a gente vê muito em algumas compulsões alimentares, de barriga estufada. Sim. A pessoa tira a atenção da dor emocional para sentir aquele desconforto físico mesmo, que comeu demais. Exatamente. Exatamente. Isso é um processo de regulação emocional. Então, quando a gente analisa esses pacientes, muitas vezes eles já têm um padrão crônico também de um problema com a sua autoimagem, com o seu autoconceito, né, com a sua autoeficácia. O que seria autoimagem? A forma como a pessoa se vê no espelho. Sim, perfeito. O autoconceito, o conceito que ela tem dela própria e a autoeficácia, muitas vezes se sente uma pessoa incapaz, a própria sociedade já condena muito e aquilo vai reforçando aquela ideia de incapacidade. Então, já tive paciente que falou assim, olha, eu não queria ser bonita, nada disso. Eu só queria passar desapercebido numa rua, por exemplo. A hora que eu passo, todo mundo olha para mim. E gente, é muito grave. Grave. E muitas vezes a pessoa, ela aposta tudo na cirurgia. Né? Eu vou fazer uma cirurgia, vou recuperar a minha forma, só que muitas vezes começa a ter aquele excesso de pele, a estética não fica tão como a pessoa esperava, e aquilo acaba entrando num ciclo também de reforçar aquele sofrimento que a pessoa... da sequência naquele sofrimento antes da cirurgia e pós-cirurgia. Por isso que a cirurgia reparadora, eu acho que ela é extremamente válida nesse Recomendada, contexto. Recomendada, né, exatamente. Exatamente. De fato, como bem o STJ reconheceu recentemente, a cirurgia reparadora, ela faz parte da continuidade do tratamento. Então, você não está falando de um tratamento novo. É o tratamento que você já faz, que é a bariátrica, é o balão intragástrico, um emagrecimento com outras formas também. Gente, tem pessoa que é muito disciplinada. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu já fiz a utilização do balão intragástrico pós-gestação. Então, eu já passei por um procedimento de perda de 30 quilos, que não foi fácil. Não foi fácil, é um abalo que você realmente fica... É um transtorno realmente que você passa por aquele momento, aquela fase de emagrecimento. Então, você se deparar com uma situação específica de negativo ou de não reconhecimento da sua saúde é muito grave, é muito pesado. No caso da senhora Rosilei, por exemplo, foram quantos quilos? Eu perdi, na realidade, 62 quilos.
62 quilos, doutor. Quer dizer, eu perdi uma pessoa, né? Pessoas, exatamente. Então, quer dizer, o que acontece? Você tem aquela, por mais que você faça uma academia ou qualquer um outro exercício, você fica com excesso de pele. Então, eu volto a repetir, a cirurgia reparadora, ela não é estética. Ela é uma cirurgia que continua o tratamento dos bariátricos. Exatamente. Porque você fica até numa situação que você fica até inibido com determinadas roupas. Aí você perde ali, você fica magra, mas aí você vai colocar determinadas roupas, e aí você fica com o seu psicológico totalmente abalado, né? Porque você fica inibido com alguma coisa ou outra que você quer, uma roupa, um lugar que você quer frequentar, uma praia, uma piscina, e você está lá cheio com excesso de pele. Né? E a saúde, doutor. Esse aspecto também, os laudos que nós juntamos nos processos, eles sempre atestam a questão da saúde. Então, as doenças que são provenientes, por exemplo, do excesso de pele. Então, de fato, é algo que você não tem opção de falar, você vai para academia e queima que você vai voltar, você vai retirar essa pele. Não. Então, é algo que você precisa desse tratamento para dar sequência. Perfeito, eu acredito que sim, porque, como eu falei, essa questão da autoimagem, ela está muito presente no anterior à cirurgia, né? Muitos apostam tudo aí nessa questão da cirurgia, e aí muitas vezes o pós-cirúrgico vem uma frustração, e a gente sabe, por exemplo, que alguns pacientes, né, boa parte dos pacientes, na verdade, eles podem recuperar esse peso dentro do período de 5 anos. Isso foi importantíssimo, doutor, lembrar. Então, quer dizer, essa continuidade do tratamento é sensacional, de poder ter o risco ainda de voltar, né, doutor? Sim, e dentro dessa questão da obesidade, a gente trabalha também com o conceito de neuroticismo, que é um traço de personalidade que basicamente regula os afetos, regula as emoções negativas. Então, normalmente, essas pessoas têm uma tendência a experimentar mais emoções negativas do que a população não obesa. Claro, gente, que aqui eu estou falando uma tendência estatística. Não quer dizer que todo mundo funciona dessa forma. Mas utiliza muitas vezes do alimento para regular as emoções. E muitas vezes, esse pós-cirúrgico, é necessário fazer um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e trabalhar em cima dessas variáveis que vão afetar a autoimagem. Dentre elas, o excesso de peso, o excesso de pele, né? E outras questões estéticas da bariátrica, mas que muitas vezes o paciente bariátrico ele não está visando se embelezar. Como eu disse, ele simplesmente muitas vezes quer, sei lá, colocar um biquíni, não ser notado. Determinada roupa decotada. Exato. Que você precisa. E você tem o direito à saúde. É garantido constitucionalmente você ter o pleno acesso para ter uma saúde, incluindo essa questão de você colocar a roupa que você bem entender e se sentir bem. E essa saúde não é só a questão da estética, é a saúde mental, não é isso, doutor? Sim, só que normalmente os convênios e boa parte até da população tende a desconsiderar esse aspecto mental, né? Como eu falei, é algo também, se a gente pegar a própria história, né, é de 1950 para cá que começou a se falar da relação entre emoção e obesidade. Então é algo muito novo e ainda as pessoas ainda têm essa tendência de associar, olha, obesidade está associado com doenças físicas e ponto final, a parte emocional pouco importa. E 70% dos obesos experimentam algum transtorno psiquiátrico. Os mais comuns são os transtornos alimentares, né, transtorno de compulsão alimentar periódica, enfim, transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Esses são os campeões. Então, se a gente não trabalhar essa parte emocional, que vai envolver também a questão da autoimagem, e aí entra essa cirurgia de reparação, é muito provável que essa pessoa pode desenvolver ou agravar um quadro psiquiátrico pré-existente, né? Então, assim, saúde física e saúde mental, a gente separa só de um ponto de vista didático, para facilitar o entendimento. Mas, na prática, são coisas inseparáveis. Sim, então quer dizer, andam realmente conjuntas. De mão dadas, né? Então, se você está fazendo um tratamento
que é específico para emagrecer e precisa de dar sequência e precisa de ter o suporte ali dos profissionais que você confia também no aspecto emocional. Então, isso também é realmente muito importante de ser considerado. Sim, com certeza, porque até mesmo porque você faz a cirurgia, perde essa quantidade de peso que é o padrão, né? E depois você vai, não tem uma liberdade de colocar mesmo uma roupa, né, de acordo com o seu próprio corpo, e porque você está com cheio de, tá precisando de tirar, fazer as retiradas das peles, e o plano te nega essa continuação do seu tratamento? Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Foi Como o que você se sentiu? Nossa, eu estava depositando, né, toda a confiança que eu ia conseguir continuar com o meu tratamento e eu fui extremamente negada pelo meu plano. Com essa nova decisão do STJ, trouxe para nós bariátricos, né, não só os bariátricos, como as pessoas que têm os consumidores, essa condição de nós continuarmos com o nosso tratamento, né? Exatamente. E é isso que, no contexto aqui da parte jurídica, nós buscamos, que é o reconhecimento desse direito, o reconhecimento da continuidade do tratamento, o reconhecimento do andamento desse tratamento, que é algo que jamais pode ser interrompido, porque agrava também nesse aspecto emocional. Então, a pessoa já está passando por uma dificuldade, ela já está passando por um processo difícil para emagrecer e ainda se vê impedida de continuar esse tratamento. Então, como bem o doutor ressaltou, gera de fato muitas doenças e outras específicas por conta dessa questão do tratamento, não é isso, doutor? Sim, com certeza. E a gente tem que pensar também que muitas vezes esses pacientes eles já têm um prejuízo também na questão social. Por conta da autoestima, autoimagem, autoconceito fragilizado, muitas vezes cria-se uma identidade fragilizada, né? De um sentimento de inferioridade, Sim. de ser incapaz, de não conseguir se relacionar muito bem, tem uma tendência a ser um pouco mais impulsivo. Então a gente vê dois padrões quando a gente fala em termos de relacionamentos, de relações sociais de um modo geral, né? Um padrão que mais se exclui, então se isola, não se relaciona com ninguém, e um outro padrão que mais hipercompensa, ou seja, muitas vezes começa a usar bebida alcoólica, começa a ter relações sexuais em excesso, uma forma de fuga também, né? Às vezes drogas, né? São algumas das complicações de uma pós-cirurgia bariátrica ou mesmo anterior à cirurgia também. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? A cirurgia, ela modifica o corpo. Ela provoca Sim. basicamente uma redução da absorção dos alimentos, uma diminuição do volume do estômago, às vezes dependendo da técnica, até do intestino. Então, isso reduz muitas vezes a capacidade, reduz a capacidade da pessoa se alimentar, mas a emoção ela continua lá. Então, na verdade, a gente tirou uma forma da pessoa regular as emoções, mas aquela autoestima fragilizada, aquele prejuízo, aquela desregulação emocional está presente. A gente só tirou uma via que a pessoa usava para regular. Então, muitas vezes ela começa a usar outras vias de regulação emocional, excesso de compra, promiscuidade, uso de drogas. Muitas pessoas até volta a alimentar em excesso, e a gente pode ver também transtornos alimentares, bulimia, anorexia, a própria compulsão alimentar periódica, a gente pode ver no pós-cirúrgico. E isso tem relação com os transtornos mentais que estão associados no pós-cirúrgico, que tem relação também com essa autoimagem prejudicada. Então, isso tende a agravar aqueles transtornos que já são mais prevalentes no pós-cirúrgico. Então, fazer uma cirurgia reparadora, a gente, de certa forma, só a cirurgia reparadora vai ser suficiente? Não, mas ela é parte importante desse cuidado pós-cirúrgico. Então, uma cirurgia reparadora associada a um acompanhamento psicoterápico, um acompanhamento psicológico, em alguns casos, um acompanhamento psiquiátrico, porque os transtornos mentais, eles estão presentes em torno de 70% das pessoas obesas, que realizaram cirurgia ou não, então tem que tratar isso tudo. Também é um conjunto, na verdade
é um trabalho multidisciplinar que essa parte da autoimagem tem que ser levada em conta. Exatamente. É onde que, de fato, há o reconhecimento pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, dos danos morais para situações de negativas indevidas acerca da continuidade desse tratamento da reparadora, exatamente devido a essa questão emocional. Então é isso. Que afeta muito, afeta bastante. Ok, então muito obrigada. Agradeço aí a participação. Espero contar novamente em outras oportunidades, porque é um tema que merece ser muito debatido, ser levado a conhecimento e ser refletido, inclusive, pela sociedade, que infelizmente é uma sociedade ainda muito preconceituosa, muito distante do contexto da legislação, do que se tem de direitos, do que se pode buscar e que o que de fato atinge essas pessoas que passam por esse tratamento. Com certeza. Eu que agradeço o convite, Samantha. Estou sempre à disposição. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, doutora. Foi um prazer imenso estar aqui com você também. Obrigada.